crescimento onde não há sustentabilidade desse crescimento. Não adianta você querer construir um prédio alto se as bases não suportam esse crescimento. E o que nós estamos falando e o que Deus colocou no meu coração para esse ano de 2025 será um ano onde estaremos cuidando das nossas bases. E que bases são essas, pastor? Os alicerces fortes da palavra de Deus. Nós vamos estar buscando estar alicerçado naquilo que nunca vai falhar, naquilo que nunca vai vacilar, pois a palavra de Deus, ela é inequívoca, ela é eterna, ela sempre vai ter a resposta correta para aquilo que precisamos, e se nós estivermos baseados na palavra, nós não erraremos. A nossa construção, ela pode chegar à altura que o Senhor permitir, e ela não vai cair. E eu quero convidar você a abrir comigo o texto de Mateus 7, 24 a 27, é o mesmo texto que eu trouxe na palavra no final do ano, da virada, mas eu quero ler com você novamente, e nós vamos dar uma outra ênfase àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, sobre bases fortes, sobre aquilo que nós precisamos colocar como bases sustentáveis na nossa vida, em todas as coisas. Amém? Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre será um engenheiro maior, que tudo projetou, tudo criou, tudo fez, e hoje nos ensina a fazer como o Senhor deseja, a tua vontade sendo soberana em nossas vidas. É o que eu te peço sempre, Senhor, nos abençoe. Amém. Queridos, nós, assim como uma casa que precisa ser construída do zero ali, precisamos de alicerce, nós precisamos entender que uma base é tudo numa construção. Todo mundo sabe que eu tenho uma casa lá em Coelho Neto, que foi a casa que era da minha mãe, e eu precisei reformar aquela casa. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção é que aquelas casas antigas lá em Coelho Neto, elas não têm coluna, não tem. Elas são todas feitas com amarração de tijolo. Mas eu descobri qual é o segredo daquelas casas, por que elas não caem. Por que as casas estão lá já há anos e anos e anos e nenhuma delas caiu? Como é que pode uma casa sem coluna estar de pé? Como é que pode? Só que nós, quando fomos preparar sapatas para fazer a estrutura, para fazer a laje, para preparar para que a casa tivesse condições de suportar uma construção ali em cima daquela laje, eu me deparei com o segredo daquela casa. Queridos, o alicerce daquela casa é dessa altura. É dessa altura. E conforme a gente cavava, não achava o final do alicerce. Eu falei, meu Deus, agora está explicado por que a casa não cai. Ela não tem coluna, mas ela tem um alicerce forte. Eu fui estudar, isso se chama construção sobre baldrame. Tudo, o segredo de tudo, querido, para que a tua construção não caia, está na base. Você não precisa fazer nenhuma estrutura mirabolante, até porque mesmo que você faça, se a sua base não for preparada, vai cair. E ali nós nos deparamos com aquele alicerce gigante e entendemos que há necessidade de que a base seja preparada para suportar as coisas grandes que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Às vezes a gente sonha alto, a gente sonha, e eu sou muito a favor de quem sonha. Eu também sou um sonhador, eu sonho com muitas coisas, mas eu tenho aprendido, queridos, nessa minha vida, que eu posso sonhar, mas eu não posso cometer a loucura de querer fazer coisas grandes
sem que eu me preocupe com a base, porque a ruína será certa, vai cair, vai ruir, porque não adianta você equilibrar as coisas grandes em cima de coisas pequenas. Por exemplo, eu tenho 1,83 m e inúmeros quilos, eu calço 44, tenho um pé grande. Mas por que eu tenho um pé grande? Porque eu preciso ter uma base compatível com o meu tamanho. Quanto você calça, Maicon? 44 é o tamanho do Maicon, é o tamanho do pé do Maicon. Agora imagine uma pessoa com 1,80 m e tanto, com 1,90 m, calçando 36. Olha o problema. A minha mãe tinha esse problema. A minha mãe vivia caindo. Mas por quê? Minha mãe tinha pé pequeno e ela também era grande. E volta e meia ela se desequilibrava e caía. Queridos, se Deus ele faz as coisas perfeitas, Ele entende que uma pessoa grande, para que ela possa se equilibrar, ela precisa ter um pé grande. E se você quer construir algo grande, querido, entenda, a base é importante. Tem que haver uma base compatível para que você possa fazer coisas grandes. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo, querido, sobre bases fortes, é que Jesus é a rocha inabalável. Se você basear, querido, a tua construção, as suas bases em Jesus, você não tem como errar. Isaías 28:16 diz o seguinte: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer nela não será perturbado. Queridos, Isaías está falando de Jesus Cristo. Se nós seguirmos, queridos, a Cristo em tudo que fizermos, nós não teremos problemas. Jesus ele é comparado à pedra angular, à pedra de esquina. E o que isso significa? É o modelo, é o padrão a ser seguido. Hoje nós temos muitas ferramentas importantes para você construir algo no esquadro. Você tem um esquadro, você tem muita coisa, tem o treina laser, onde você coloca ali, o laser é jogado em toda a área da obra, para que você possa seguir o laser, e vai ficar tudo certinho, bonitinho. Mas naquele tempo não existia isso. Existia a necessidade de uma pedra angular. Eles escolhiam a pedra perfeita, a pedra mais bem acabada, aquela pedra com seus ângulos mais bem feitos, para ser o modelo a ser seguido. E aquela pedra era colocada na esquina, no ângulo correto, para que toda a construção seguisse aquelas medidas, aqueles ângulos, aquelas dimensões que aquela pedra tinha. E a palavra de Deus fala que Jesus é essa pedra. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular. Ele que vai ser a base e o modelo a ser seguido. Então, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não adianta nós queremos fazer uma base forte se nós não nos espelharmos e não estarmos fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos orienta. Seria no mínimo loucura da nossa parte nós queremos ser cristãos, ser a igreja de Cristo, quando nós não imitamos a Ele, quando nós não fazemos aquilo que Ele requer de nós. Jesus ele fala para você: não se ire, mas você se orgulha de bater no peito e fala assim: eu risco o facão no chão e comigo não tem conversa. Não é assim. Jesus não faria isso. O que Jesus faria? Mas se nós não estamos fazendo como Jesus faria, a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente não está fazendo conforme a orientação dele. Que isso é o fundamento seguro para nossas vidas. Ao confiarmos nele, somos protegidos de qualquer tempestade. Queridos, se nós fizermos aquilo que Jesus nos orienta, seguirmos as orientações dele, nós estamos seguros. Uma coisa que eu falo sempre para a Giovana está chegando numa fase onde que ela quer agora ficar com a prima, ficar um pouco mais distante da gente, e eu tenho falado com ela que ela precisa ser obediente, porque enquanto eu estou do lado dela, eu estou protegendo ela, eu estou guardando, mas o que vai protegê-la longe de mim é ela seguir as minhas orientações. Queridos, obedecer é muito mais válido quando você está distante do pai e da mãe do que propriamente quando você está do lado dele. A tua obediência e você seguir aquilo que Jesus está falando para que você faça
é muito mais importante para a tua segurança, para que você possa ir bem, para que você possa acertar em tudo quanto você fizer. Você vai ser abençoado se assim você seguir a Jesus sendo o fundamento da tua vida. Confie em Jesus como centro da sua vida, querido. Se você fizer isso, você não vai errar. Eu costumo dizer que o crente que ora, que o crente que busca tomar as decisões primeiro consultando o Senhor, dificilmente ele vai tomar uma decisão errada. Às vezes ele pode até tomar a decisão errada porque ele ouviu e não entendeu direito. Às vezes a gente ora, pede orientação a Deus, Deus fala, mas você está tão obstinado querendo fazer a tua vontade que você até interpreta o que Deus falou para que você faça aquilo que você quer. Então, se você orou, se você colocou o Senhor como centro da tua vida, Ele botou Jesus como fundamento, siga, faça a vontade dEle, que você vai ter tudo para conseguir sucesso naquilo que você almeja. 2. A palavra de Deus é o manual da construção. Queridos, não adianta, nós vamos continuar batendo nessa tecla. Hoje eu fiquei feliz, nós tivemos um número maior de pessoas na escola bíblica dominical. Foi uma aula excelente. Nós estivemos aqui falando sobre o jejum, aprendendo mais sobre o jejum, compartilhando experiências, vendo na palavra o que se fala sobre isso, o que nós podemos entender que é bíblico, aquilo que não é bíblico, e nós crescemos, nós saímos daqui edificados. Queridos, não adianta nós queremos sermos cristãos, dizer que seguimos a Cristo, se nós não lemos a palavra, não buscamos nos alicerçar na palavra de Deus. Hoje em dia, ser crente está um negócio um tanto quanto engraçado. Você é crente, mas você não lê a Bíblia. Você é crente, mas você não ora. Você simplesmente busca estar ouvindo uma pregação, um corte na internet, no TikTok, no Instagram, e você já sentiu que está alimentado. Queridos, não funciona desse jeito. Nunca foi assim, e não vai ser agora que vai ser modificado isso. Se alimente da palavra, baseie a tua vida e as tuas decisões na palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você ouvir uma pregação na internet, que é pecado você assistir ali um reels, um recorte de alguma pregação, de algum podcast. Isso não, isso é bom, mas filtre. E não seja somente isso que você vai basear o teu alimento espiritual, mas busque ter o teu momento onde você vai abrir a tua Bíblia, onde você vai ter o seu devocional com Deus, onde você vai buscar aquilo que Ele tem para você e você vai se alimentar. Queridos, eu tenho certeza que quando bate fome em você, você não vai abrir o celular para poder olhar vídeos e fotos de comida. Ninguém se alimenta vendo vídeo e foto de comida. Você se alimenta indo até ao alimento real e verdadeiro. Queridos, tem momentos que eu estou na rua e eu estou cansado de comer besteira. Eu tenho vontade de parar e comer um belo prato de comida, porque é isso que mata a fome, é isso que sustenta, é isso que vai trazer a substância necessária para o teu corpo. A Érica brinca comigo e fala que logo assim que eu voltei a trabalhar na rua com o Uber, eu emagreci, mas depois eu comecei a engordar de novo. Ela falou que é porque eu descobri de novo onde tem ali um churrasco, onde tem uma comida boa. Eu já fui redescobrindo os macetes, onde tem comida boa, e eu ia para lá para comer. Mas, queridos, nós precisamos entender que tem momento que não adianta beliscar, tem momento que não adianta você apenas petiscar. É o momento de você pegar um bom prato e se alimentar decentemente. E você, como crente, o teu bom prato de uma comida forte que vai te dar sustância é você se alimentar da palavra de Deus. Nós queremos bases fortes, nós queremos crentes fortes, alimentados da palavra de Deus, real, verdadeira, e não uma palavra alegórica, onde você se alimenta apenas de frases de impacto, de lacração gospel, que eu chamo, onde todos ali se impactam e se falam: uau, que legal, que palavra! Não, queridos, mas busque mais, queira mais da palavra de Deus, que ela tem para te dar. Busque mais. Aqui tem
bênçãos infinitas, sabedoria infinita direto do trono de Deus. Não apenas se contente com pequenos trechos, com pequenos drops, pequenas porções, para que você engane uma fome que você tem. Eu, por exemplo, quando eu como algo que engana apenas a minha fome, não demora muito tempo, a fome vem, e a fome vem forte, e não adianta, você precisa de alimento de verdade. Você precisa de alimento de verdade. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A Bíblia não dá instruções claras, a Bíblia nos dá instruções claras sobre como viver de forma que agrada a Deus e como enfrentar desafios em fé. Queridos, a palavra de Deus é ela que vai te preparar para toda boa obra. Basta que você saiba buscar, tirar dela as informações que você precisa. E não adianta, queridos, se você não ler, se você não abrir, se você não buscar, ela não sai sozinha e entra no teu coração ou na sua cabeça. É necessário você ler, é necessário você buscar. Eu vou te dizer, queridos, depois que você cria um hábito, que você torna isso algo rotineiro na tua vida, você não quer mais saber de outra coisa. Eu lembro que quando eu descobri a Bíblia, eu era um adolescente, e eu pedi de presente uma Bíblia para minha tia me deu uma Bíblia. Eu chegava do colégio, primeira coisa que eu fazia, eu tomava um banho, me alimentava, eu ia para o quarto e comia a Bíblia. Comia. Era a minha série, eu maratonava a Bíblia. Queridos, hoje a gente perde muito tempo maratonando série na Netflix, vendo um monte de coisa que é ali que não vai te edificar. Mas, queridos, graças a Deus por esse momento da minha vida, eu maratonei a Bíblia, e eu lia, e eu achava interessante as histórias, e eu queria continuar lendo, para saber como é que terminou aquilo, e o que desfecho teve, e eu procurava entender o que falou em outro texto, em outro livro, para poder saber mais, e saber a fundo o que aconteceu ali, com a história daquele povo, que era o chamado povo de Deus. Queridos, é fascinante, é algo que vai fazer com que você busque cada vez mais. E queridos, não adianta, quanto mais você lê, mais você quer ler. Pastor, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Eu já li 5 vezes a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E todas as vezes que eu leio um texto que eu já li, Deus fala comigo de forma diferente. Deus, ele vai me orientar conforme a necessidade daquele momento, daquilo que Ele tem para mim. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, queridos, você tem algo maravilhoso em tuas mãos. Não perca a oportunidade de você se aprofundar na palavra de Deus, porque no mínimo é falta de coerência você dizer que você é crente, que você é um cristão, e você não tem contato com a Bíblia. Antigamente nós éramos conhecidos como os Bíblia. Quem lembra disso? Aquele cara ali é Bíblia. Mas por quê? Porque para todo lugar andava-se com a Bíblia debaixo do braço. Alguns usavam como desodorante, botavam debaixo do braço aqui para não causar nenhum tipo de problema. Mas nós éramos conhecidos como os Bíblia. Hoje, se for analisar, nós vamos ser conhecidos como os smartphones, porque para onde você vai agora você carrega o teu celular, e a Bíblia foi ficando de lado. Mas, queridos, nunca é tarde para que você possa buscar a palavra de Deus como manual da construção daquilo que você quer construir. Como eu falei no início, queridos, coloque Deus nos planos, coloque Deus no projeto daquilo que você está querendo fazer, e você vai ver que vai funcionar, vai dar certo, porque você incluiu o Senhor no teu projeto. Estude a palavra diariamente, medite nela e pratique o que ela ensina. Também não adianta, querido, você querer aprender o que está aqui e não colocar em prática. Não adianta. É interessante que eu gosto muito de aviação. Eu me interesso muito por aviação. E a aviação, ela é baseada em regras já pré-estabelecidas. E quando acontece algum problema, a primeira coisa que o piloto faz, ele segue um script
daquilo que é necessário fazer naquela dada certa situação. E ele vai fazendo aquele checklist, ele vai fazendo todos os procedimentos para tentar minimizar o problema, para tentar resolver o problema, para que aquele avião não caia, para que aquele avião consiga chegar ao seu destino. E nós temos o nosso manual, e nós temos aqui o nosso checklist daquilo que nós precisamos fazer para que não aconteça nenhum tipo de acidente grave em nossa vida. Todas as vezes que você se deparar em alguma circunstância, alguma situação em que você não sabe o que você precisa fazer, busque na palavra de Deus. Aqui você vai encontrar a solução, a orientação que você precisa para a solução do seu problema. Mas pastor, como é que funciona isso? Tem solução para tudo aqui dentro, querido? Ora, pede a Deus para Ele te orientar, e Ele vai te orientar. Mas pastor, eu não entendo muito o que eu leio. Peça ajuda, peça alguém para te orientar dentro da palavra. Olha, o que significa esse texto? Me explica como é que isso funciona, me explica o que isso quer dizer. Essa palavra eu não estou entendendo o significado. Peça ajuda, mas não deixe de buscar na palavra de Deus. Ela é o manual de construção que você precisa para todas as coisas e a sua construção conseguir chegar a patamares mais altos. Ponto 3. Obediência, a prática que fortalece os alicerces. Queridos, não adianta nós fugirmos da obediência. O crente que é desobediente, ele sempre vai estar sofrendo consequências. A minha mãe, ela me criou com muitos ditados, e tinha um que eu sempre lembro, e ela falava toda vez que eu fazia alguma coisa que não era exatamente aquilo que ela tinha me orientado, e ela falava assim: quem não escuta conselho, escuta coitado. Olha como eu tinha raiva desse ditado. Toda vez que ela falava isso para mim é porque eu tinha me dado mal. Toda vez que a minha mãe virava para mim, viu? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Eu ficava muito chateado, porque ela estava certa, que se eu tivesse seguido o conselho dela, eu não estava ouvindo. Poxa, coitado, né? O que aconteceu com esse menino? E queridos, normalmente, todas as vezes que acontece isso na nossa vida, é fruto de desobediência. A regra é clara, o manual está aqui. E todas as vezes que nós burlamos as regras do manual, assim como eu falei no exemplo das regras de trânsito no início, nós sofremos consequências. E qual será o seguro para que você não sofra consequências? Chama-se obediência. O servo obediente, o filho obediente, ele tem menos problemas na sua vida. O filho que é obediente, o filho que segue as orientações, é um filho que apanha menos na vida. A obediência vai ser a prática que vai fortalecer esses alicerces. Se nós seguirmos, queridos, aquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós, individualmente, seguirmos também como igreja, nós vamos estar construindo alicerces fortes, sem desviar para a direita ou desviar para a esquerda, mas fazendo aquilo que o Senhor nos orienta. Nós vamos conseguir chegar ao final dessa jornada com êxito naquilo que nós desejamos. Tiago 1:22 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Queridos, é enganar-se a si mesmo. Quem a gente está querendo enganar? A Deus? Não. Ele não tem como você enganar a Deus. A minha mãe também tinha um ditado que ela falava para mim assim: quando você vinha com um fubá, eu já vinha com o bolo pronto. E Deus, foi ele que fez o milho para fazer o fubá. Imagina se você consegue enganar Deus. Então você está tentando enganar a você mesmo, fugindo daquilo que o Senhor já falou. Olha, faz desse jeito, mas você não se rendeu. Você não quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua vontade do seu jeito, da hora que você quer. Não vai dar certo, não tem como dar certo, e você está se enganando, e enganando a si mesmo, e isso já é um sinal de loucura. Isso já é um sinal de que você não está batendo muito bem, porque você sabe que vai dar errado, você insiste no que você sabe que vai dar errado, e quando dá errado,
você ainda põe a culpa em Deus. Não, querido, não faça isso. Sigamos, seja obediente. Examine sua vida. Há áreas onde você precisa alinhar suas ações com os princípios de Deus. Queridos, eu fiz um curso chamado Homem ao Máximo, e quem esteve comigo naquela formatura pôde ver um pouquinho do curso e pôde entender um pouquinho do que foi bênção na vida daqueles homens que passaram por aquele curso. E a ênfase do curso do Homem ao Máximo fala que você nunca vai alcançar a tua plenitude como homem de Deus se você não seguir as regras, se você não for obediente à palavra do Senhor, se você ficar cometendo os pecados que ele cita ali, que te tiram de Canaã. E Canaã, na vida do crente, é a plenitude diante daquilo que Deus tem para você. Deus fez promessas para o povo: tirar da escravidão, tirar do Egito e levar eles para uma terra que manava leite e mel, terra fértil, terra boa, terra frutífera, terra próspera. Canaã significava a plenitude para aquele povo. Mas o que aconteceu? O povo no deserto desobedeceu, o povo pecou, o povo fez aquilo que era totalmente ao contrário daquilo que o Senhor orientou eles a fazer. E aquele povo não chegou a Canaã. Às vezes nós, por simples teimosia, deixamos de entrar em Canaã. Deixamos de ter a plenitude daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele já nos prometeu, porque nós não fazemos aquilo que Deus mandou, nós insistimos em fazer a nossa vontade. Mas Deus fala: não é isso que eu quero de você. Eu quero que você seja obediente à minha palavra. Eu quero que você siga princípios bíblicos. Eu quero que você siga as orientações que a minha palavra tem para a tua vida, para que você possa entrar em Canaã. E todas as vezes, queridos, que nós erramos, nós retardamos a nossa entrada em Canaã. E a palavra que eu tenho para você hoje, querido: seja obediente. Fortaleça os alicerces daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, para que você alcance a plenitude daquilo que Deus tem para você. Você nunca vai alcançar a plenitude se você não for obediente à palavra de Deus. Seja obediente, seja um servo que não vive apanhando e ouvindo coitado, mas seja alguém que vive a plenitude de Deus, que colhe os frutos da tua obediência, colhe os frutos das bênçãos que Deus tem para você e já foram reservadas para você, estão apenas esperando a tua maturidade, para que você possa deixar de agir como um menino e agir como um servo obediente, adulto, responsável, que agora está apto a receber as bênçãos do Senhor. As suas bênçãos já estão separadas para você, falta apenas você ter condição de alcançá-las. Isso se alcança com obediência. Ponto 4. A comunhão com Deus, a base do relacionamento. Queridos, preste atenção. Tudo isso é muito bonito. Ler a Bíblia, orar, vir à igreja, participar das atividades da igreja. Mas vou perguntar para você uma coisa. Eu quero que você, com toda sinceridade, responda para você mesmo. Eu não quero que você responda para mim. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a tua intimidade com o Senhor? Pastor, mas o meu dízimo não está em dia. Não, querido, estou perguntando a tua intimidade com Deus. Não, pastor, mas eu vim na EBD. A tua intimidade com Deus, o teu secreto. Aquele momento que você fecha os teus olhos, você fala com Ele. Aquele momento que você busca Ele ali: Senhor, bom dia. Senhor, o que Tu tem para mim nesse dia? Senhor, eu quero dedicar mais uma vez o meu dia, a minha manhã, o meu acordar a Ti. Eu buscar aquilo que Tu tem para mim. Como anda o teu diálogo com Deus? Como anda a tua intimidade com Deus? Ou então, pastor, eu nunca fiz isso. Meu irmão, experimenta. Experimenta agir e conversar com Deus, buscando cada vez uma intimidade maior com Ele. Talvez você já tenha tido essa experiência, você já tenha tido uma intimidade enorme com Deus, mas por várias circunstâncias, talvez você tenha perdido esse contato, perdido essa intimidade. Querido, nunca é tarde para você hoje retornar e falar com o Senhor: Senhor, que saudade que eu tenho de Ti.
de estar ali conversando contigo, de estar ali tendo aquele contato diário e a todo momento contigo. Que saudade de ter essa intimidade. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que ele tem ciúmes de nós. E ele sente falta de ouvir a tua voz, meu irmão. Ele sente falta de ouvir você falar com ele. Ele tem saudade de você ali naquele momento, só você e ele. Que eu sempre falo que eles adorar o Senhor e ter um comportamento de crente aqui na igreja, no meio dessa atmosfera, no meio desse lugar onde tudo leva a gente a buscar a presença de Deus. É fácil. Mas o Senhor, Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele quando você está sozinho, quando você está no teu quarto, ou quando você está até na condução indo para o trabalho, até quando você está ali naquele momento em que você vai tomar o seu banho. O Senhor, Ele tem saudade de ouvir a tua voz. Ele tem saudade daquele momento em que você dá total exclusividade a Ele, e Ele quer ter essa comunhão contigo. Uma vida com Deus exige um relacionamento constante com Ele, por meio da oração, louvor e comunhão. Salmo 127:1 diz o seguinte: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Queridos, não adianta você querer fazer muitas coisas se você tirar o Senhor da jogada, se você tirar o Senhor do teu projeto, se você não buscar em Deus essa comunhão e essas orientações que Ele tem para te dar. Quem flui no sobrenatural de Deus são os íntimos. Quem flui e vive o sobrenatural de Deus são aqueles que buscam a face dEle, aqueles que estão coladinhos com Ele, aqueles que estão ali tendo cada momento da sua vida compartilhado com o Senhor. Então, que não adianta você querer coisas extraordinárias se você faz apenas o que é ordinário. Busque o sobrenatural, mas saia do trivial do natural. Busque a Deus de maneira mais forte, de maneira que você chame a atenção dEle para aquilo que você tem feito. Existem várias passagens que mostram pessoas que chamaram a atenção de Deus. Que você seja mais um que chame a atenção de Deus, buscando essa intimidade com Ele, buscando estar na presença dEle, não importando as circunstâncias. Ponto 5, perseverança nas tempestades. Queridos, tempestades virão. Tempestades virão. Problemas virão. Tem até um louvor que fala: é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Eu acho que é isso. É certo que provas virão. É certo que virá o dia ruim, o dia mau. Mas, querido, será que isso será motivo para que você se afaste do Senhor? Será que a tua comunhão com Deus é circunstanciada? Ela depende se está tudo bem. Ela depende se tudo vai bem. Ela depende de que está tudo indo de acordo com aquilo que você quer. Queridos, nem sempre vai acontecer conforme nós queremos. Vão acontecer os dias ruins. Sim, vão acontecer. Vai chegar um momento que você vai planejar e não vai dar certo aquilo que você planejou. As coisas não vão acontecer conforme você quer. O inimigo, ele vai tentar tirar você do teu foco. O inimigo, ele vai tentar tirar a tua paz. O inimigo, ele vai tentar te roubar, te saquear. O inimigo vai tentar destruir a tua vida. Mas você, nesses momentos, é que você mais precisa do Senhor. E é nas tempestades que o Senhor se prova fiel. Romanos 8, 35 e 39 diz o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus. Aí vai seguindo, nem a profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos, nem as circunstâncias ruins, nem o dia mau pode te afastar do Senhor. Não seja como aquela pessoa que, quando algo dá errado, a primeira coisa que acontece com essa pessoa é ela parar de estar na casa de Deus. E sempre ouvindo aquela frase: eu estou desanimado. Mas na
realidade você está chateado com Deus, porque não está fazendo aquilo que você quer, e você está agindo como uma criança mimada, não faz o que eu quero e eu faço pirraça. O Senhor, como um pai que ama, Ele repreende os seus filhos. Então pirraça com Deus não funciona. Não seja um filho pirracento. O momento em que as coisas vão mal, não é momento de se afastar, é momento de chegar mais perto, é momento de estar colado com Ele, buscar mais a Ele, porque eu tenho certeza, querido, que Ele vai se levantar no momento certo e vai fazer com que a tempestade se acalme. Ele vai levantar na hora certa, naquele barco onde Jesus estava, e a tempestade estava quase afundando o barco, e Jesus dormia no barco, e os discípulos, quando tentaram de tudo, já não conseguiam mais nada, lembraram que Jesus estava dormindo no barco. Último recurso, vai lá, acorda Jesus. Jesus faz alguma coisa. Não está vendo que a gente vai morrer? Queridos, preste atenção, Jesus está no teu barco. Mas não faça como os discípulos não, que primeiro tentaram de tudo, e quando tudo que fizeram não deu certo, lembraram de Jesus. Nunca seja Jesus o teu último recurso. Nunca seja Jesus a última coisa que você vai pensar. Seja inteligente. Se Ele pode resolver, aciona logo Ele. Chama logo Ele para a tua vida. Fala: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Me ajuda, me socorre. Eu tenho certeza que Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Confie que Deus está com você, mesmo nos momentos difíceis. Ele usa as tempestades para fortalecer sua fé e moldar o seu caráter. Queridos, preste atenção. É na prova que nós somos fortalecidos. É na prova que nós somos forjados para suportarmos coisas maiores e estarmos preparados para alcançarmos coisas maiores. Não adianta você querer coisas maiores se você não estiver preparado. Não adianta você querer construir coisas grandes se as suas bases são fracas. Para concluir, queridos, e nós irmos para o final deste culto, como lançar bases fortes? 1. Reconheça Jesus como rocha da sua vida. 2. Priorize a leitura e prática da palavra de Deus. 3. Viva em obediência e santidade. 4. Mantenha a comunhão diária com Deus. 5. Persevere confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle, nem da humanidade, muito menos da tua vida. Confia nele, porque Ele vai estar te sustentando e fazendo com que as coisas possam acontecer de maneira eficaz, de maneira que você alcance sucesso. Onde você tem construído sua vida? É interessante que ali é Curicica, ali perto da Gardenia Azul, tem um condomínio chamado o condomínio Pan-Americano, que foi a cidade dos atletas do Pan-Americano do Rio. Todas as vezes que eu vou ali, eu fico observando como que eles construíram aqueles prédios naquele lugar totalmente pantanoso. Ali era um pântano. Foram feitos pelotis, estacas, para que aqueles prédios pudessem ser construídos ali. Onde você tem construído a tua vida? Interessante que um tempo atrás até rolou um papo de que tinha um prédio que estava meio ficando torto porque estava cedendo. Onde você vai construir a tua vida? Você vai construir em terreno pantanoso, em terreno arenoso, ou você vai querer construir a sua vida sobre a rocha? Construa a sua vida sobre a rocha. Não perca tempo e nem arrisque a tua vida construindo em local que não é firme. E não existe nada mais firme do que a palavra de Deus, do que Jesus Cristo como a base da tua vida. Não arrisque. Não cometa loucuras. A sua vida está sobre a rocha ou está sobre terreno frágil, terreno fraco? Nós precisamos, queridos, construir a nossa vida e tomar as decisões pautadas na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero, esse ano, no início de ano, convidar você individualmente, você também como igreja,
a fundar-nos bases fortes, alicerces fortes na palavra do Senhor. Que isso vai ser algo bom para a nossa vida como igreja, mas também será algo primordial para a tua vida como indivíduo, como cidadão celestial, como pessoa, para que você consiga ir além daquilo que você já faz, e ir além, muito mais além daquilo que você imagina, porque o Senhor tem mais para te dar do que você tem pedido a Ele. Basta que você confie nele e que você faça a sua vontade. Hoje é dia de firmar sua vida em Jesus, a rocha eterna. Que você possa estar firmando todos os seus propósitos no Senhor. 1 Coríntios 3, verso 11 diz o seguinte: pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você hoje quer estar baseando a sua vida, lançando fundamentos firmes, o Senhor Jesus é a base forte que você precisa. Não tente de outra forma, vai dar errado. Não tente fazer do teu jeito, vai dar errado. Não tente fazer conforme aquilo que você acha que vai dar certo. Busca na palavra do Senhor, porque ali, como eu falei, nós temos o manual da construção para que as coisas funcionem e que a sua construção seja concluída com sucesso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe o teu ano, e que esse ano seja um ano de bases fortes para você individualmente e nós todos como igreja, para que consigamos alcançar aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. Deus muito te abençoe.